Olá, boa tarde. Estou aqui mais uma vez com vocês na reunião pública de segunda-feira, em que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo no Centro Espírita Ibirajara. Vamos então abrir a nossa reunião fazendo uma leitura de uma passagem do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois que serão saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a chorar e a gemer. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais da Casa de Ibirajara, mentores dos nossos corações, que estejamos unidos, ainda que à distância, ainda que em tempos distintos, nossas energias possam se irmanar para que possamos confraternizar, congregar contigo, Senhor. Ilumina os nossos corações para que tanto eu, na minha posição de agora trazer o estudo, quanto aquele que agora está recebendo, possamos fazer o melhor uso deste momento, propiciando o melhor aprendizado para ambos, para todos que estão envolvidos nesse momento com esse estudo. Proteja-nos, proteja a Casa de Ibirajara, proteja qualquer templo, qualquer lar que promova o bem, com toda a honestidade do coração. Que assim seja, graças a Deus. Perdão. Quem conhece essa passagem sabe que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse é, talvez, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso nos faz pensar na característica consoladora da doutrina espírita. Ela está muito bem condensada nesse capítulo e pela opção de fazer desse o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. A parte que nos coube hoje estudar com vocês é justamente um trecho deste capítulo Bem-aventurados os aflitos. Nos estudos anteriores foram feitos os itens anteriores que falavam da justiça das aflições, das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. São itens que contemplam, então, a vida de um ponto de vista maior do que o de uma existência terrena apenas. Para você entender o que os espíritos estão falando de causas anteriores das aflições, você precisa levar em consideração um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, também conhecida como reencarnação. Então, quando a gente pensa do ponto de vista espírita, a nossa concepção de vida, ela comporta outras existências. Uma só vida com várias existências. E o item que nos coube são
os itens que nos coube são os itens 1, 11 a 13. Os itens que nos coube. Eu acho que é isso. Acho que a concordância está correta. E depois, se tiver algum professor de português que puder comentar me corrigindo, faz um comentário aí na página do YouTube. Mas eu acho que está certa a concordância. Esses itens falam sobre o esquecimento do passado e sobre motivos de resignação. Bom, esquecimento do passado, né? Como eu disse, estamos falando de uma doutrina que é reencarnacionista. Nós acreditamos que o espírito reencarna em outros corpos, né? Que existe uma só vida e várias existências e, né, ele desencarna, portanto, vai para o mundo espiritual, depois reencarna no plano físico novamente e assim sucessivamente até atingir um nível de equilíbrio e de sintonia com Deus que o liberta desta necessidade de reencarnação. Basicamente essa a trajetória do espírito segundo a doutrina espírita. Só que quando nós reencarnamos, nós não recordamos das nossas existências anteriores, a maioria de nós, né? E aí, daí vem a pergunta natural, que é por quê, né? Que a gente não tem uma lembrança desse passado, né? Uma vez eu ouvi um mentor espiritual dar esse alerta, né? Que a gente não levantasse a tampa da cova, porque senão ia feder. Num humor bastante ácido sobre as nossas experiências pretéritas. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos aos poucos evoluindo moralmente, intelectualmente. Então é muito natural que a nossa experiência passada não tenha sido de experiências felizes, iluminativas, né? É muito provável que todos nós tenhamos compromissos muito graves no passado. Então, a necessidade da gente, a bênção do esquecimento, ela é nada mais, nada menos do que uma manifestação de misericórdia do Pai. Como se ele estivesse dando uma segunda chance para a gente. Vai lá, meu filho. Tenta de novo. Você fez aqui um monte de cagada, vamos consertar, né? Então ele te dá, reseta sua mente num nível superficial para você encarnar e esquecer, né, de todos esses fatos que são muitas vezes muito perturbadores, né? Esse item, na verdade, ele é um resumo de um trecho do Livro dos Espíritos, que está lá na sua parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E aí o último itemzinho lá do Livro dos Espíritos desse capítulo, ele fala justamente do esquecimento do passado. Então Kardec pegou o conteúdo que os espíritos passaram para ele nesse item, nesse capítulo 7, da parte segunda, que são as perguntas 300. Deixa eu ver aqui direitinho, para quem quiser pesquisar melhor, mais a fundo. 392 até a 399. Peço perdão, meu estado alérgico, esse tempo, eu estou gravando hoje uma noite fria, e aí virada de tempo acaba despertando a minha rinite alérgica, então peço desde já minhas mais sinceras desculpas. Mas voltando, nessas perguntas 392 a 399 do Livro dos Espíritos, Kardec vai inquirindo os espíritos acerca dessa questão do esquecimento do passado.
Os espíritos, então, vão dando uma série de respostas, e aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec meio que resumiu esse trecho. Se você for pegar a lógica desse item, ele segue mais ou menos a lógica das perguntas, a sequência das perguntas. Então, os espíritos dizem a Kardec que revelar o passado para o espírito muitas vezes seria como a pessoa que sai da escuridão para a clareza, né? Se a pessoa se lembrasse de tudo que ela fez no passado, nas reencarnações pretéritas, ela ia ser ofuscada por uma gama absurda de informações e não ia aproveitar a oportunidade da reencarnação como deveria. Então, na verdade, como eu estava falando, esse esquecimento ele é uma misericórdia de Deus para a gente. Que a gente tem então a oportunidade de ensaiar novos padrões de comportamento, novos padrões mentais, né? E aí ter a oportunidade de se libertar da nossa própria prisão, né? Então, o Kardec aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pondera ainda que muitas vezes o espírito renasce num lar ou na companhia de pessoas, vizinhos, parentes distantes, próximos, conhecidos, que fazem parte da parentela espiritual, né? Existem as famílias consanguíneas e existem as famílias espirituais, né? E todas as pessoas com quem nós nos relacionamos na nossa vida, elas são grupos grandes de espíritos que já se reencarnam conjuntamente há muito tempo, né? Então, a gente não sabe as tramas que nos trouxeram até aqui, né? A gente não sabe qual é a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, qual foi a relação com esses espíritos que estão nosso pai, nossa mãe nessa existência. Como foi a nossa relação no passado com eles? Com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos parentes, nossos irmãos, nossos primos. Muitas vezes é muito importante que isso seja de fato esquecido para que a gente tenha a oportunidade de inaugurar novos padrões de relacionamentos com essas pessoas, né? Às vezes isso não é possível, né? Às vezes o desafio está posto e a gente é colocado numa mesma família com desafetos de muitos anos e às vezes a gente dá graças a Deus por não ser aquela existência em que nós vamos matar uns aos outros, né? Já é um grande progresso. Às vezes a gente não consegue nem avançar disso, né? Muitas tragédias ocorrem no ambiente familiar, né? Mas quando a gente consegue, pelo menos, não agredir o outro, pelo menos não desejar o mal para o outro, certamente a gente já está conseguindo dar algum passo na direção da nossa libertação, né? Então, a gente tem que pensar também que esse esquecimento ele nem sempre é absoluto, né? A gente traz conosco algumas memórias, mesmo que sutis, alguns comportamentos atávicos. Então a gente não tem a lembrança objetiva do que a gente foi, mas que se a gente olhar as nossas tendências, a gente consegue mais ou menos deduzir como que foi a nossa trajetória para chegar até aqui, né? E além disso, né, o Kardec ainda fala que muitas vezes no plano quando a gente experimenta o nosso sono físico, o nosso espírito se desprende e em muitas ocasiões ele pode, nesse momento de autonomia do corpo, ter acesso a essas lembranças, às vezes voltar para o corpo com alguma reminiscência disso. Então, enquanto a gente está em vigília no corpo, aí geralmente é mais difícil que a gente tenha essas lembranças, mas existem muitos casos,
né? Existe uma obra de um pesquisador, eu acho que ele é britânico, Stevenson, que ele fez um estudo sobre crianças que diziam se lembrar de suas vidas, né? Então, casos sugestivos de reencarnação, acho que é 20 casos sugestivos de reencarnação, um livro que ele publicou, que é bem renomado e famoso, a pesquisa que ele se aprofundou. Entrevistava crianças que diziam se lembrar de fatos da vida passada e ele se arvorava então em ir pesquisar aonde que essa criança disse que nasceu, se esse lugar existia, se aquelas pessoas que ela mencionava existia, e em muitos casos existia, né? Então, às vezes isso vem, às vezes é muito comum criança ter essas lembranças espontâneas, às vezes naquele momento de sonolência, falar alguma coisa que se lembra, que às vezes a gente não entende o que ela está dizendo, mas se a gente for parar para pensar, é uma lembrança, uma reminiscência. E muitas vezes tem pessoas que têm lembranças. Eu, pessoalmente, tive dois momentos na minha vida em que eu tive acesso a lembranças, né, do passado, mas sempre com uma finalidade salvadora, sempre com uma finalidade curadora. Esses dois momentos em que eu tive na minha atual existência acesso a experiências do pretérito dolorosas foram momentos de curas profundas dentro de mim, né? Então, é isso que também os espíritos dizem. Essas revelações, elas não são dadas assim à toa, não devem ser dadas assim à toa. É possível que você induza um estado hipnótico numa pessoa e aí ela se recorde. Isso é uma técnica, às vezes, utilizada dentro de consultórios psicoterapêuticos, mas tem que ter um cuidado com isso, né? Não pode ser uma questão feita por fazer, ela tem que servir a um propósito, tem que contribuir para a existência dessa pessoa de alguma forma, né? Então, é, feitas essas considerações sobre o esquecimento do passado, vamos passar então a análise do itens 12 e 13, que são os itens que falam dos motivos de resignação, levando em consideração justamente esse estudo do Bem-aventurados os aflitos. Ele está fazendo uma reflexão justamente sobre o que Jesus quis dizer com isso. Como assim, bem-aventurados os aflitos? Ventura, bem-aventurado, né? Ventura é uma palavra que está no mesmo campo semântico de sorte. É como se Jesus estivesse dizendo: aqueles que são aflitos têm boa sorte, porque eles serão consolados. É a promessa de Jesus para os aflitos. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte, que se a gente, Kardec está dizendo aqui o seguinte nesse item, se a gente está sofrendo hoje, é muito provável que isso tenha uma explicação no nosso passado. Então, se a gente está em posição agora de resgatar esse passado, que bom para a gente, né? Que a gente está tendo então essa oportunidade de viver, né, na nossa própria pele, muitas vezes, aquilo que a gente é, propiciou ao outro numa outra existência, né? Quando a gente fala de expiação, a gente está falando, às vezes, justamente de você assumir o papel da vítima do mal que você proporcionou, que você perpetrou, né? Então, de fato, se a gente olhar por essa perspectiva, bom, que bom que o desafio chegou, que bom que agora eu já estou em condições de enfrentar esse desafio. Porque às vezes o desafio vem porque Deus confia que a gente pode dar conta desse desafio, né? Então, Kardec faz uma análise aqui.
O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Muitas vezes, o nosso sofrimento ele está vindo numa forma muito mais amena do que o sofrimento que a gente causou a outras pessoas no nosso passado. Então, a gente tem que estar ainda mais agradecido a Deus pelo sofrimento que Ele nos dá, porque poderia ser muito pior, né? Ah, mas sofrer é muito ruim. É muito ruim, não vou dizer que seja. Mas às vezes, sem o sofrimento, é que a gente não conseguiria evoluir. É quando a dificuldade chega que a gente, então, exerce toda a nossa inteligência, exerce toda a nossa iniciativa, né? A gente é provocado a agir, né? Existe um livro que eu vou recomendar, que não é um livro espírita, mas é um livro que fala sobre o estoicismo. Um estoicismo com uma pegada de modernidade, né? Que se chama O Obstáculo é o Caminho. O nome do autor é Ryan Holiday. O obstáculo é o caminho. E ele faz uma reflexão justamente sobre o... Deixa eu lembrar aqui. Ele faz uma reflexão sobre um escrito de um imperador romano. E... Peraí, se eu acho aqui... Do imperador Marco Aurélio. Ele escreve um texto, o imperador Marco Aurélio escreveu um texto num momento da vida dele em que continha essa frase: o obstáculo é o caminho. E ele faz várias reflexões sobre isso, né? De que às vezes a gente quer negar o obstáculo, às vezes a gente quer, é, é, enfim, se recusar a lidar com aquele contexto difícil, com aquele sofrimento, mas o que a gente justamente precisa é lidar com isso. Hoje eu estava vendo na internet a Luísa Trajano, né, aquela empresária que é dona daquela rede, né, de lojas, Magazine Luiza, ela falando que ela persegue pessoas que não falem o que ela está querendo ouvir, né? Ela quer ouvir a crítica, ela persegue a crítica, ela quer entender aonde que ela está errando para ela então poder se superar, né? Então, quando a gente pensa em bem-aventurados os aflitos e no motivo de resignação é porque Jesus prometeu que os aflitos serão consolados. Sou eu não, tá? Jesus que prometeu. Então isso já é um motivo imenso por si só de resignação, né? E eu gosto sempre de lembrar uma passagem da Joana de Ângeles, do espírito Joana de Ângeles, se eu não me engano, está no Leis Morais da Vida, que ela fala sobre a resignação dinâmica. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma referência a isso para dar resignação dinâmica. Joana de Ângeles. Não achei aqui tão fácil não. Mas ela fala em alguma página dela sobre a resignação dinâmica. E
justamente fazendo essa provocação que às vezes a gente tem a ideia de que resignação é uma coisa que deve te imobilizar, né? Que você deve ficar resignado com aquele sofrimento e não fazer nada. Não, não é disso, não é disso que se trata. É aceitar, o desafio está aqui, né? Não é fazer a postura negativista, negacionista do desafio. O desafio está aqui, eu tenho que lidar com ele, né? Aquela velha história. A pessoa que está lá na autopista, o pneu fura e ela fica esbravejando, ela não está esbravejando porque o pneu furou, mas porque na cabeça dela o pneu está cheio. E esse conflito da expectativa dela com a realidade causa um sofrimento tremendo. E aí a gente tem que pensar em que momentos da nossa vida a gente não está aceitando o pneu vazio, né? Então, esse aceitar o pneu vazio faz parte da resignação, mas faz parte da resignação também pegar o step, pegar o macaco, botar a ferramenta, girar, botar a mão na massa para superar o desafio, né? É isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente avançar, né? Porque se a gente, pelo contrário, cai numa postura de revolta, né, ou numa postura é, é, negacionista, a gente está, na verdade, só prorrogando ainda mais esse sofrimento, né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa promessa de Jesus, de que os aflitos serão consolados, de que a gente tem motivo de sobra para resignação, né? E aqui no item 13, ele fala assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num só golpe a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. E sentir-se compelido o homem a mudar, a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, eu tinha pensado em alguma coisa aqui que me escapuliu agora para falar. Deixa eu ver se eu acho. Não. Mas a minha provocação é justamente essa. Todo mundo está passando por um momento de dor, em instâncias maiores ou menores, mas a gente não está passando um momento agradável no mundo, nas nossas existências. Então, a gente tem que ter essa ideia de que a forma como a gente vai lidar com esse sofrimento, com essa dor, é que é o decisivo, é que é o diferencial. É a isso que a doutrina espírita nos chama a análise, né?
Se tá doendo muito assim, se tá tão insuportável assim, peça ajuda. Peça ajuda, né? Nem sempre é fácil esse caminho da resignação. Parece assim que é uma receita mágica, né? Quando a gente fala. Mas ela não é uma receita mágica. E ela às vezes não nasce por si só e às vezes a gente precisa de ajuda. Precisa da ajuda de um amigo, precisa da ajuda de um familiar, precisa da ajuda de uma pessoa profissional especializada para te ajudar a lidar com essa dificuldade, tá? E pedir ajuda também é sinal de grandeza espiritual. Também é poder se perceber pequeno diante do desafio e buscar alguma forma de lidar com o desafio de alguma forma, né? Então, desejo a vocês muita paz, que façam essa reflexão sobre a resignação e sobre como que a gente pode fazer para conquistar essa resignação, tá bom? Vou fazer uma prece, tá? Para encerrar então o nosso estudo da nossa reunião pública de segunda-feira do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, de reflexão, de refrigério para as nossas dores. Aplaca, Senhor, as dores de todos aqueles que estejam agora me assistindo, me ouvindo. Dê a essas pessoas a oportunidade de olharem suas vidas com lentes mais serenas, se não for possível ainda, otimistas, com lentes mais serenas, para que possam observar aquilo que está ao alcance delas para a conquista da paz. Está ao seu alcance. Busque, acredite, peça ajuda, peça amparo de amigos, familiares, dos espíritos. Não passe por essas dificuldades sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ainda que através de uma tela virtual, somos corações humanos, nos buscando uns aos outros, para nos lembrarmos de quem somos. Proteja, Senhor, cada um desses corações, ajuda-nos a passar por todas essas provas, para podermos retornar um dia ao mundo espiritual melhores do que chegamos da última vez. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.